Amado irmão, amada irmã, paz e bem. Está entrando no ar Gotas de Franciscanismo, a sua porção semanal da espiritualidade franciscana. E nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho do Fiorete 25 de São Francisco de Assis, chamando a atenção para a dimensão do cuidado. Em certo livro, Frank Matera escreveu: histórias criam histórias quando os narradores as contam de novo. Sendo assim, toma a liberdade de aqui novamente contar uma pequena história, já conhecida há muito tempo da literatura espiritual franciscana e italiana. Essa história é extraída do capítulo 25 dos Fioretti de São Francisco e servirá como ponto de partida e apoio para a nossa reflexão acerca do cuidado. Quase todo mundo, de algum modo, já ouviu falar do amor de São Francisco pelos excluídos e marginalizados, manifestado de modo especial no cuidado e carinho pelos leprosos. Desde aquela tarde em que o pobrezinho de Assis venceu-se a si mesmo e foi de encontro a um leproso nas florestas de Assis e lhe deu um ósculo da paz, nunca mais a experiência do amargo convertido em doçura no trato com os leprosos ou os crucificados de ontem e de hoje deixou de fazer parte do cotidiano do santo e de seus confrades. A experiência do cuidado com o leproso marcou de tal modo a vida de São Francisco que em suas andanças pelo mundo conhecido de então, ele sempre queria hospedar-se nos leprosários e pedia a seus irmãos que sempre que possível servissem a Cristo crucificado, vivo e presente e atuante no irmão leproso. Certa feita, o santo hospedou-se num convento dos frades que ficava próximo ao leprosário. Os leprosos deste lugar eram servidos pelos frades que se revezavam no cuidado daqueles que mais precisavam de carinho e atenção. Nesse leprosário, meu irmão, minha irmã, também morava um leproso que estava tão revoltado com sua situação que descontava a sua ira em todas as pessoas que se propunham a servi-lo. Ele batia nos frades, gritava impropérios contra eles e, o que era demais para os frades, blasfemava contra Deus e a Virgem Maria, culpando-os de estar em tal situação. A revolta do referido leproso era tão grande que os frades acreditavam que ele estava possuído por um espírito mau, estava possuído por um demônio. Diante de tão desesperadora circunstância, os humildes servos de Cristo decidiram deixar de cuidar do leproso, pois não poderiam servir com a consciência tranquila a quem blasfemava contra o Altíssimo Senhor e sua Santíssima Mãe. Entretanto, eles não queriam fazer tal coisa sem antes consultar a opinião do seráfico Pai, que se alojara próximo ao referido leprosário. Os frades então foram até São Francisco e expuseram o caso e a decisão deles a fim de ouvir a opinião do seráfico Pai. Após ouvi-los com atenção, São Francisco retirou-se da presença deles e, após orar, decidiu averiguar a questão mais de perto e foi ele mesmo ou se ocupar do cuidado do dito leproso. Ao chegar ao leprosário, São Francisco dirigiu-se ao leproso e disse: "O Senhor te dê a paz, meu irmão caríssimo." O leproso, por sua vez, respondeu: "Que paz eu posso receber de Deus, que me tirou a paz e todo o bem e me fez todo podre e fedido? E como se não bastasse, ainda me envia estes frades que não me servem como deveria." Nesse momento,
São Francisco, percebendo a ação do espírito mau sobre o leproso, retirou-se da presença deste e mais uma vez colocou-se em oração. E após um breve tempo, voltou e disse ao leproso: irmão, se os meus frades não te agradam, permita que eu mesmo te sirva. E o leproso perguntou: o que me podes fazer mais do que eles? E São Francisco respondeu: que queres que eu te faça? O leproso, ao ouvir estas palavras de São Francisco, respondeu friamente: eu quero que me laves, pois estou fedendo tão forte que nem eu mesmo me aguento. Ao ouvir este pedido, Francisco retirou-se da presença do enfermo e, junto com outro frade, recolheu ervas aromáticas e colocou-as numa chaleira de água para que esquentasse. Feito isso, o santo ajudou o leproso a despir-se e colocou-o sentado em uma bacia para poder lavá-lo com suas próprias mãos, enquanto outro frade despejava água sobre o corpo do doente. E eis que neste gesto de cuidado e carinho, um milagre aconteceu. Os locais onde a água junto com a mão do santo tocava, ficavam curados. O leproso, ao perceber o que lhe acontecia, começou a chorar compulsivamente, de modo que suas lágrimas banhavam-lhe o corpo e a alma. O leproso então começou a lamentar-se e a pedir perdão a Deus pelas suas palavras e pelo modo com o qual tratava aqueles que tentavam cuidar dele. E esse pranto durou o restante dos dias do ex-leproso, o qual, após algum tempo, morreu de outra doença. Amado irmão, amada irmã, São Francisco, ao perceber o milagre ocorrido, retirou-se do lugar, pois evitava de todos os modos possíveis o prestígio e a fama. Afinal, não queria roubar a glória devida a Deus pelos benefícios que este lhe concedera. Querido irmão, querida irmã, o texto do Fiorete 25 versa sobre a cura de um leproso blasfemo realizada pelo gesto carinhoso e cuidadoso de São Francisco. Desse trecho dos escritos franciscanos, podemos extrair uma preciosa lição para o serviço em diversas pastorais que trabalhem com pessoas em momentos de fragilidade, tal como a pastoral da saúde, da acolhida, da visitação, da esperança ou até mesmo a pastoral carcerária. Pois em todas essas pastorais há uma relação entre a pessoa que é cuidada e o seu cuidador. Nessa passagem, a atitude do santo impressiona mais do que o milagre em si, pois o texto aponta para a cura de um modo de ser que muitos doentes e pessoas em situações difíceis e irreversíveis assumem: a incapacidade de suportarem-se a si mesmos, as suas próprias debilidades, fragilidades e finitudes. A primeira coisa que impressiona no texto é a capacidade de escuta de São Francisco, não somente em relação àquele que é cuidado, mas principalmente em relação aos cuidadores. Francisco adota por diversas vezes a metodologia do ouvir, julgar e agir. Metodologia esta que o nosso tempo tão carece. Francisco, neste Fiorete, mostra toda a sua perspicácia e habilidade na difícil arte da escutatória. O ouvir de São Francisco ultrapassa aquilo que é aparente aos olhos. O seu ouvir remonta à experiência semita na qual a audição
era mais importante que a visão, pois a audição gerava fidelidade à obediência da fé. São Francisco, ao ouvir a queixa dos frades cuidadores dos leprosos, não expressa o seu juízo condenatório em relação à atitude adotada pelos seus confrades. O santo não condena seus irmãos porque percebe que eles também estão doentes. É o excessivo zelo e a falta de empatia e compadecimento deles em relação ao leproso que revelam ao santo o mal presente, não somente no doente, mas também em seus confrades. O seráfico pai percebe que os frades cuidavam do leproso não como irmãos, mas como quem era melhor do que ele. Eles cuidavam de modo vertical, de cima para baixo, como quem presta um serviço de modo objetivo, tratando o outro como uma coisa ou objeto, sem identificar-se e comprometer-se com a sua dor. Os frades não usaram de simpatia para com o doente. Por isso, não puderam perceber que a doença dele não lhe corroía somente o corpo, mas também a alma. Francisco nada responde à queixa dos frades. Isso ocorre porque talvez os frades naquele momento não precisassem e nem estavam prontos para ouvir nada, tal como é revelado pela atitude deles em relação ao leproso. Neste sentido, meu irmão, minha irmã, Francisco é preciso em sua ação. Ele não diz nada, não pronuncia nenhum grande discurso acerca do amor ao próximo, não faz nenhuma admoestação e nem sequer obriga os frades a continuarem a servir o mencionado leproso. Francisco apenas se retira e vai ao encontro do doente. Ao encontrar o leproso, Francisco se coloca numa posição abaixo da dele. Neste ponto, a escuta da queixa do doente realizada por Francisco também impressiona. Francisco ouve o doente até o fim, sem nenhum preconceito. Ouve pacientemente a crítica contra os seus irmãos até o fim. Somente após ouvir o enfermo, Francisco julga a situação. O leproso está atormentado por um espírito maligno. Entende-se por espírito maligno um modo de compreender a vida diferente daquele que é dado pelo Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. O espírito maligno é a compreensão existencial que nega a finitude da condição existencial humana. São Francisco percebe que o problema do leproso não é com os frades, e muito menos com Deus e seus santos. O problema do leproso é consigo mesmo. O leproso não se aceita. Ele não tem dimensão para acolher a si mesmo na situação em que se encontra. Diante dessa constatação, Francisco ministra a medicação exata que o doente necessitava para recuperar a saúde originária, a saber, a humildade, a compaixão e, mais ainda, a simpatia. A pergunta de Francisco para o leproso coloca este não na posição de um pobre coitado necessitado da ajuda de outrem para sobreviver, mas como alguém que é Senhor. A pergunta do santo remonta àquela que ele mesmo fez um dia para Deus, o Senhor dos Senhores. Senhor, que queres que eu faça? Francisco restaura a dignidade do leproso, porque este não é agora tratado como um servo, mas como um Senhor.
Não é tratado como um pobrezinho, um pobre coitado que necessita de ajuda, mas acima de tudo, como alguém que possui dignidade em si mesmo e por si mesmo. A humildade do santo faz com que ele sirva o leproso de modo horizontal, como um igual. Francisco serve ao leproso como um servo serve ao seu Senhor. Francisco não é apenas aquele que ocasionalmente serve, mas sim aquele que serve porque entende e se compreende como servo, ou como escreverá o próprio santo no capítulo 10º de sua regra, porque ele se vê como ministro e servo. O gesto do pobre de Assis evoca o gesto do lava-pés de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, descrito lá em João 13, capítulo 1 a 17. E convoca cada frade a unir-se a ele no mesmo gesto, pela força da consagração assumida, e assim provoca cada cristão a fazer o mesmo em todos os setores da vida. Meu irmão, minha irmã, o santo de Assis se coloca abaixo do leproso. Por isso, serve-lhe não como quem faz um favor, mas como alguém que está agradecido por poder servir. O gesto de Francisco faz com que o próprio leproso sinta a sua cura e a sua dignidade ser-lhe restituída. Se antes ninguém o aceitava e ele era tido como um flagelado por Deus, alguém digno de pena, agora o leproso se encontrou com alguém que o aceita tal como ele é e tal como ele está. O leproso, que se achava incapaz de louvar a Deus na sua situação, encontrou-se com alguém que não tem medo de colocar-se à sua inteira disposição. E mesmo estando sadio fisicamente, serve porque se reconhece como unicamente capaz de fazer isso. Gesto que demonstra e remonta aos cuidados paliativos, quando temos alguém necessitado de carinho e de atenção, e que talvez não possamos fazer muito pela pessoa. O servir de São Francisco é um servir agradecido. O leproso é curado porque se encontrou com um cuidador que cuida como quem serve e está abaixo daquele que é cuidado. A cura física do leproso decorre da ação de Francisco e da própria aceitação de si mesmo realizada pelo leproso. Esse é o grande milagre ocorrido por intermédio do santo. A grandiosidade do milagre está na cura do leproso, do santo e dos frades. A cura interior do leproso era necessária para que ele pudesse ter uma feliz Páscoa. Somente após aceitar a própria finitude e, consequentemente, a sua doença, o leproso está pronto para encontrar-se com o Deus de misericórdia. Esse fato demonstra que a cura física não é o fato mais importante do relato que acabei de fazer. Afinal, o leproso é curado para depois de poucos dias morrer de outra doença. Isso demonstra que a verdadeira cura não é a cura física, mas a da pessoa na sua integralidade. Com relação aos frades, Francisco, sem se dirigir diretamente a eles, ensina-lhes como deve ser o agir de um frade menor, pois um autêntico frade menor cuida não como um pai que está acima, mas como um irmão, ou seja, como um igual. O cuidado
quando realizado de modo fraterno, estabelece uma relação de equidade. Aquele que é cuidado e o cuidador se tratam como iguais. Neste sentido, o termo menor adquire uma importância única, pois ele não é entendido como mero adjetivo, o que implicaria em algo acidental, mas como um substantivo que remonta à essência da pessoa. Assim, Francisco se relaciona com o leproso como um irmão menor, alguém que se reconhece como igual, ou seja, alguém que também é doente. Mais ainda, Francisco se coloca como alguém que está abaixo, que livremente se colocou abaixo. Isso o santo faz não para parecer melhor, aquele que é o mais humilde. Francisco se põe abaixo porque se entende como servo de toda a humana criatura. Na sua relação com o leproso, Francisco não é somente igual, ele é menor. Francisco é irmão porque reconhece que todos temos um único e mesmo Pai. Portanto, ser irmão é um dom dado por Deus. Ser menor, porém, é uma tarefa a ser realizada pelo frade com a graça de Deus. Ser frade menor é um dom de conquista. Sendo assim, implica em uma graça e uma tarefa delegada por vocação de Deus a cada frade para construir-se a si mesmo a partir deste vigor existencial. É orientar a existência e o viver fraterno, tendo como único princípio ordenador a minoridade. Ser frade menor é tornar-se o que se é por vocação. Meu irmão, minha irmã, sendo assim, o gesto de Francisco é terapêutico, tanto para aquele que é cuidado, como também para os cuidadores, que aprendem com o santo que não basta cuidar do outro como quem faz um favor de cima para baixo. É preciso cuidar servindo, ou seja, cuidar do outro, servi-lo como quem é agradecido ao outro por permitir servi-lo. Não é sem razão que a atitude do santo impressiona muito mais do que o milagre. E com essa reflexão, meu irmão, minha irmã, queremos encerrar nosso primeiro programa, Gotas de Franciscanismo. Que Deus Todo-Poderoso te conceda toda a paz e todo o bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós. Ele volva para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe hoje e sempre. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Paz e bem.